Bom dia, crianças! A prof tá tão feliz hoje. Ah, o sol lá fora, um dia lindo como tá. Aí a gente fica mais animado. Vocês também ficam animados como a prof? A prof fica muito mais disposta, mais animada para fazer as coisas, porque é muito bom um dia bonito como tá hoje, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre texturas. Texturas é, algo que faz parte do nosso dia a dia. É como se fosse a pele humana. As texturas é aquilo que a gente consegue tocar e a gente consegue visualizar. Para a gente conseguir perceber o que são texturas, a gente usa dois órgãos dos sentidos. Lembram que nós conversamos sobre os órgãos dos sentidos? Então, os que a gente mais usa para a gente poder perceber isso é a visão e o tato. Existem texturas naturais e texturas artificiais. As texturas naturais são aquelas que vem da natureza. Por exemplo, casca de árvore, as folhas, pedras são texturas naturais. O algodão é uma textura natural. Então, tudo o que vem da natureza, elas são texturas naturais. E existem também as texturas artificiais. As texturas artificiais são tudo aquilo que o ser humano, que nós colocamos à mão e de certa maneira a gente transforma isso em alguma coisa. Por exemplo, o novelo de lã. A lã, aquela que é usada para fazer blusa, para fazer cachecol, para fazer touca, essa é uma textura artificial. Por que, prof, que é uma textura artificial? Porque a lã é transformada pelo homem, é colorida, transformada no fio, e então ela se torna uma textura artificial. Outra coisa que é uma textura artificial, os sapatos, que falam sapato de couro, é uma textura artificial, porque ela é feita do couro do animal, ele é passado por um processo de transformação e se torna um sapato, uma bolsa. Então, isso é uma textura artificial, tá? Então, fique claro o que são. Textura natural são todas aquelas que é da natureza, que não houve intervenção humana. As frutas, as folhas como alface, a couve, várias verduras que a gente come são texturas naturais. As artificial é tudo que existe uma transformação, que nem a prof falou. O tapete, aqueles tapete peludinho, aquilo lá é uma textura artificial. O nosso cabelo é uma textura natural. Agora, a peruca é uma textura artificial, tá? Então, tudo que o homem transforma, que o ser humano, existe a intervenção do ser humano, são texturas artificiais. E tudo que aquilo que é natural são texturas naturais, tá? Por que a prof deve falar sobre texturas com vocês? Porque tudo que a gente está fazendo em sala, ele existe uma continuidade. E é através das texturas é que a gente vai ampliar o nosso conteúdo sobre órgãos dos sentidos. A gente usa, para identificar as diferentes texturas, dois órgãos dos sentidos que a gente acaba usando de forma mais aguçada, que é a visão e o tato. Então, esses são os dois órgãos que a gente mais explora quando a gente está falando de textura. Para isso, para a gente registrar esse assunto, eu vou precisar da ajuda do papai e da mamãe, aí ou alguém que ajude vocês a fazer a tarefa, para a gente desenvolver a nossa atividade de registro sobre texturas. Então, o que vocês vão fazer?
pai, a mãe, o adulto que esteja com vocês acompanhando as tarefas, vai separar 3 tipos de textura natural e 3 tipos de textura artificial, tá? O papai e a mamãe vão tapar os olhos de vocês usando uma venda e vocês vão ter que pegar e tentar descobrir qual que é a textura natural e qual que é a textura artificial. Vocês entenderam o que é textura natural e artificial? Natural, que vem da natureza. Artificial, o que tem intervenção do ser humano. Então, pai e a mãe vão tapar os olhos dos filhos de vocês, usarem uma venda, tá? E vocês vão tentar descobrir para prof quais são as 3 tipos de textura natural e 3 tipos de textura artificial. Então, pai e mãe, para ficar mais fácil, selecione lá 3 objetos lá que é da natureza. Casca de árvore, o que vocês encontrarem aí na casa, ao redor da casa de vocês, dentro dos alimentos, o que é textura natural, certo? Lembrando que existem alguns alimentos que são texturas artificiais. Por exemplo, o pão, a bolacha, isso aí existe intervenção. Existem misturas químicas que se tornam texturas artificiais. Não são mais texturas naturais, tá? Então, selecione aí na casa de vocês três coisas que são textura natural e 3 que são artificial. Coloquem o filho de vocês sentados, tape os olhos dele e veja se ele conseguiu identificar o que é a textura natural, pegando com os olhos tapados, usando as mãos, se ele conseguiu identificar o que é uma textura natural e o que é uma textura artificial. Feito isso, essa brincadeira, vão pegar o caderno e vão colocar lá a data e vão colocar de um lado textura natural e do outro textura artificial, lá no caderno. E lá eles vão anotar o que foram as texturas naturais e o que foram as texturas artificiais. Dessa maneira, a gente vai estar proporcionando para as crianças a possibilidade de estar trabalhando a coordenação motora fina, que é muito importante para a idade deles. A gente vai estar fazendo a exploração de diferentes materiais, né? Eles vão estar sentindo e depois eles vão estar observando a diferença. Existem aquelas blusinhas que parece uma pele. Aquilo lá é uma textura artificial. É uma sugestão também para colocar. Então, existem várias sugestões dentro da casa da gente de texturas naturais e artificiais. Então, selecione. E uma coisa que eu peço para vocês, de preferência que eles não vejam os objetos antes deles tentarem manusear. Então, selecionem escondido das crianças, coloquem eles com os olhos tapados, para eles fazerem essa seleção da diferença dos objetos, tá? Então, a gente vai estar estimulando depois a percepção visual deles, né? Nosso objetivo. A gente vai estar ampliando o conhecimento sobre os sentidos, eles vão estar se reconhecendo diante dessa atividade. E o importante, a gente vai estar trabalhando a coordenação motora fina, que é muito importante para o processo de alfabetização. Então, não deixem de fazer a atividade. Mandem foto para mim poder ir acompanhando o que está sendo trabalhado e se eles estão conseguindo fazer a atividade. Tendo alguma dificuldade, tendo alguma dúvida, podem me perguntar, que eu tô aqui para isso, para esclarecer as dúvidas, para auxiliar. Então, pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo, pode me ligar se for preciso, mas não deixem de fazer a atividade, que é muito importante, tá? Tem algumas crianças que não estão me dando retorno, então, assim, eu estou bastante preocupada com isso. Então, por favor, entre em contato, não precisam ficar com vergonha, podem entrar em contato, peçam ajuda se tiver dúvida, que eu vou tentar, se qualquer coisa ficou complicado, eu vou pegar e tentar orientar da melhor maneira possível. Se for preciso, eu gravo um vídeo especialmente para o seu filho, encaminho para ele,
pra gente conseguir fazer as atividades, mas não deixem de fazer. A gente tá passando por um processo bem complicado, que eu sei que não é fácil, vocês estão trabalhando, eu sei que não é fácil estar acompanhando as atividades, eu sei porque eu vivencio isso dentro da minha casa, eu tenho uma filha também que está tendo aula online, então às vezes a gente tem certas dificuldades, questão de tempo, de fazer a criança a fazer atividade também, mas assim, pode me chamar, precisando me chame que a gente vai tentar conversar e vamos tentar realizar essas atividades, tá? Então, como tarefa para essa semana, fazer o registro, então, de três textura natural e 3 textura artificial. Deixe que o seu filho escreva. Auxilie ele na hora da escrita, mas ele faça a produção. Ele escreva a lista das texturas que ele identificou, tá? Feito isso, eles observem qual que é a primeira letra daquela palavra. Por exemplo, o alface. Vamos colocar lá que vocês colocaram uma folha de alface para eles identificar. O alface. Que letra que começa a palavrinha alface? Com a letra A. A é uma vogal, certo? Então, eles vão procurar, depois que eles fizerem o registro, que colocarem lá, em jornal ou revista, palavrinhas, 5 palavrinhas com cada letra, e vão recortar e colar no caderno. 5 palavrinhas que iniciem com aquela letra da textura que vocês identificaram, certo? E faça o registro no caderno, para eles assim irem visualizando, irem treinando a questão de letras, para eles não esquecer as consoantes, as vogais, então que eles vão identificando quais são as letras, certo? Precisando, pode me chamar que eu estou aqui para auxiliar vocês no que for preciso. Uma boa semana a todos, uma boa tarefa e eu aguardo o retorno de todos vocês. Um grande beijo. Até a próxima atividade.